Fala, empresários, nessa aula eu vou mostrar para vocês a continuação do nosso procedimento de configuração das ferramentas do Google integradas via API com o N8N. Vamos lá para a telinha? Então, o que a gente fez no encontro anterior foi criar a aplicação e integrar essa aplicação com o N8N para que haja uma comunicação efetiva do Google primeiramente. Agora a gente vai ativar as ferramentas do Google dentro do N8N. Vamos ativar a comunicação via aplicativo que a gente criou com o N8N, ok? Então eu clico aqui, venho em APIs e serviços ativados. Eu vou ativar agora os serviços do Google que a gente precisa trabalhar, ok? Então, o que eu faço agora primeiramente? Eu vou colocar Google Calendar, API, Google Calendar API. Clico em cima, ativar. Espera um pouquinho. Pronto. Agora a gente tem o Google Calendar ativado. Beleza? Eu vou fazer o seguinte agora novamente. Voltei. Ativar. Vou colocar o Google Gmail. Google Docs. Google Docs API. Vou ativar. Essas são as ferramentas que a gente vai precisar utilizar nesse projeto, tá, pessoal? Mas você pode colocar qualquer ferramenta do Google aqui para ser ativada dentro desse contexto, beleza? Aqui, ó, já está ativada corretamente. Eu retorno aqui. Eu vou procurar agora ativar a planilha do Google, né? O Sheets. Vamos ver aqui, Google Sheets. Pronto. Ativar. É só você replicar para todas as ferramentas que você vai precisar utilizar, certo? Pronto. Sheets, Docs e Calendar ativados, que são os principais. Eu vou ativar aqui o Google Gmail, que é o do e-mail. Se você fizer a comunicação de um agente de IA, por exemplo, com a sua caixa de e-mail, você precisa fazer essa ativação via API com o app que está integrado com o N8N, ok? Eu vou colocar também o Forms. Ativar. Agora, pessoal, é o seguinte, a gente precisa retomar lá para o N8N para fazer o restante das integrações desses novos apps que já estão parcialmente integrados via aplicação, mas eu preciso fazer a configuração das credenciais diretamente no N8N, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui em credencial e aí eu clico aqui, ó, no nosso cliente, IDs do cliente COAuth 2, que foi o projeto que a gente desenvolveu. E aqui eu tenho o ID do cliente, beleza? E a chave secreta, tá? Esses dados a gente vai precisar acessar aqui novamente o N8N. Logo, eu vou fazer agora a configuração das outras credenciais. Então eu tenho aqui o Forms. Vamos lá. É o Google. Vamos ver se ele vai aparecer. Google For. Ok. Um pouco de dificuldade de encontrar. Vamos fazer o Google Sheets. Pronto. Google Sheets. Continua. Qual é o meu cliente ID? Aqui, ó. Cliente ID. Certo? Eu vou copiar
esse meu cliente ID, vou colar. Qual é a chave secreta do cliente? Aqui, ó, copiar a chave secreta, ok? E aí é a mesma situação, sign com Google. Ele vai pedir a conta. Uma vez que pediu a conta, eu já coloquei meu login e minha senha anteriormente, só preciso fazer a permissão, tá, pessoal? Permissão feita, integração concluída. E aí você vai repetir essa mesma situação para as aplicações que você colocou. Ou seja, eu coloquei o Google Calendar, eu coloquei o Google Sheets. Deixa eu criar uma do Google Docs aqui agora. Google Docs OAuth 2. Continua. Mesma situação. Vou pegar o meu cliente ID. Copio. Volto lá. Opa, aqui. Copio a chave. Volto para o meu N8N. Mesmo esquema. Coloco a minha conta. Já está com a senha colocada. Com sucesso. E assim você vai repetir para o Gmail, certo? Para o Forms e para as outras ferramentas da Google que você precisar neste projeto, beleza? E aí eu vou fazer um seguinte teste aqui com vocês. Vamos lá, vamos colocar um agente aqui, beleza? Ó, esse agente eu preciso conectar primeiramente o Chat Model, que é o da OpenAI. Uma vez que eu cliquei aqui, tá vendo que eu tenho duas credenciais? E essas credenciais são aquelas que a gente configurou, certo? Lá dentro da plataforma da OpenAI, beleza? Então essas credenciais já estão aqui. Então eu clicando aqui, eu tenho acesso com esse agente de IA aos modelos de linguagem do ChatGPT, beleza? Poderia colocar a credencial do Grok, que é o do X, a LLM do X, poderia, só fazer a configuração de API. Eu poderia colocar aqui o do Cloud, que é o da Anthropic, né, a LLM da Anthropic, poderia. Poderia colocar o do Gemini, que é da Google, poderia também, certo? Então esse é o esquema de integração. Vou colocar uma memória aqui rapidinho, só para critério de configuração, tá? E a Tool, agora a Tool, que é a situação que você vai conectar, seja do Calendar, vamos lá. Eu conecto a Tool do Google Calendar. Tá vendo que eu já tenho aqui, ó, a demonstração e o meu anterior que já estava conectado? Clicando aqui, eu tenho agora acesso através do meu agente de IA ao calendário da minha conta Google. Beleza, pessoal? Logo, finalizando essas configurações, você já tem as credenciais da Google todas configuradas para você poder usufruir das ferramentas dentro das automações do N8N que estão conectadas com as LLMs que vão fazer o trabalho de pensar, raciocinar em cima de um workflow de automação para automatizar o seu processo de atendimento, vendas, agendamento, qualificação do seu processo comercial. Perfeito? Te aguardo na próxima aula.